Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós tivemos uma notícia muito triste. Faleceu aos 74 anos o professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho talvez seja o maior representante da direita no Brasil nos últimos tempos. É um ícone para a direita. A imprensa está divulgando a morte dele como o guru bolsonarista. E nós temos visto nas redes sociais, principalmente no Twitter, as pessoas da extrema esquerda destilando todo o seu ódio ao professor Olavo de Carvalho depois de sua morte. Eles não respeitam nem a morte das pessoas. Eu pensei até em colocar aqui alguns comentários que eu vi aqui no Twitter, estava olhando agora aqui, mas a coisa é tão nojenta que eu resolvi não colocar aqui para não dar moral para essa turma, para essa gente. É um povo asqueroso, esse pessoal da extrema esquerda. Eles são asquerosos. Eles fazem comentários dos mais vis e nojentos possíveis. Eu estava pensando em ignorar esse fato, em falar apenas do professor Olavo de Carvalho e suas obras relevantes, né, muito relevantes para o país, porque o professor Olavo foi aquele cara que fez com que as pessoas acordassem para uma outra ideia, senão aquela onde as escolas teimam em fazer uma voz única. O professor Olavo de Carvalho, ele acordou uma parte da população e isso culminou, inclusive, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Não estou dizendo que foi o Olavo de Carvalho que fez com que o presidente fosse eleito, mas ele é, sim, um dos ícones que fizeram com que as pessoas aflorassem esse sentimento de direita, né? Esse sentimento conservador, que sempre ficou ali no âmago de muitas pessoas, mas que, como havia uma única voz nas universidades, nas escolas, e ainda está assim, né? Ainda falta muito que a direita avançar nesse meio, né? Nesse meio acadêmico, porque realmente eles tomaram a educação, tanto é que todo aquele que é colocado lá como ministro da educação, o cara, se for um cara bem conservador, ele passa maus bocados ali, porque ele não é aceito no meio acadêmico. Então, eu sinto muito pelo falecimento do professor Olavo de Carvalho, que o Senhor Deus esteja consolando a sua família, sua esposa, seus filhos, né? São 8 filhos, e que mais pessoas surjam, né, que possam escrever obras com pensamentos conservadores, porque nós temos muito poucos escritores no Brasil, como o professor Olavo de Carvalho. Aliás, ele era o único, né? Ele era único, não diria que ele é insubstituível, porque pode aparecer sim alguém que venha se equiparar ao professor Olavo de Carvalho. Pedimos a Deus que isso aconteça. Mas até então nós não temos ninguém no Brasil que se equipare ao professor Olavo de Carvalho. Então que Deus o tenha em bom lugar, apesar de eu ver aí as pessoas da extrema esquerda desejando o mal, desejando que ele vá para outro lugar que não o céu, né? E essa gente é aquela mesma gente que fica nos acusando de fazer discurso de ódio. Nós que somos pessoas odiosas, que fazemos discurso de ódio. Mas quando acontece o passamento de uma pessoa conservadora, de direita, eles são os primeiros a virem nas redes, né? Eles vêm todos babando de ódio para destilar o seu ódio nas redes sociais. Isso aconteceu, inclusive, com o falecimento da mãe do presidente Jair Bolsonaro dias atrás. Nós vimos na internet várias pessoas de esquerda aplaudindo, comemorando o falecimento da mãe do presidente. Mas, infelizmente, o mundo está tomado por essa gente hipócrita, essa gente asquerosa e odienta, que
critica todo mundo que não pensa como eles, é nazista, é fascista, faz discurso de ódio, faz fake news, mas eles vão para as redes sociais destilar o seu ódio. Eu estava vendo dias atrás, o que repercutiu também nas redes, foi que num show da Anitta, pessoas estavam ali xingando o presidente, e a Anitta então ali disse que a voz do povo é a voz de Deus, né? Acho que vocês talvez tenham visto essas cenas lamentáveis de alguns idiotas ali xingando o presidente e a Anitta dando voz para aquela gente. Mas também, se a gente for analisar bem quem é a Anitta eu conheço ela porque um vídeo dela viralizou aí na internet, ela fazendo uma tatuagem num local não muito convencional, né? Onde as pessoas não costumam muito fazer tatuagens. E a Anitta estava ali, então, uma posição um pouco, digamos assim, também não muito convencional para os tatuadores, talvez não são muito acostumados a trabalhar com clientes naquela posição ali. E ali a Anitta estava, então, fazendo uma tatuagem. Então, esse é um dos vídeos que eu me lembro da Anitta. Não sei que música a Anitta canta, diz que ela é cantora, eu não sei, não faço questão de saber, porque jamais ouviria músicas de uma pessoa como aquela. Uma pessoa que não tem um pingo de cultura. Um dia eu estava vendo um bate-papo dela com a Gabriela Prioli, né? E ela perguntando ali para a Gabriela se existia, como é que se existia deputado estadual e deputado municipal, como é que é esse negócio. Ela não tem um mínimo de noção do que é política, ela não tem nem noção do que é isso. A única coisa que a Anitta deve saber sobre política é a existência de uma lei chamada Lei Rouanet. Isso aí, com certeza, ela sabe muito bem. E por isso ela está tão desesperada. Ela e tantos outros artistas aí, né? Como Ivete Sangalo e tantas outras aí, tantos outros artistas, né? Zé de Abreu, estão num desespero tremendo por conta da abstinência de Lei Rouanet. Acho que todos vocês que entendem desse assunto, que já viram sobre isso, entendem do que eu estou falando. E é uma abstinência mesmo que está deixando essa gente desesperada e clamando pela volta do ladrão, do maior ladrão que o Brasil já teve, Luiz Inácio Lula da Silva, que só não está preso por conta dos amigos que ele colocou ali no STF e que estão ali pagando suas dívidas de gratidão para com o ladrão e o soltaram e ele hoje é candidato. E ele está todo pimpão acreditando realmente nas pesquisas eleitorais. Já está abrindo a caixa de ferramentas aí, dizendo o que ele vai fazer quando ele se tornar presidente novamente. Ele vai taxar as grandes fortunas, né? Rico não paga imposto, então o Lula está dizendo que vai taxar as grandes fortunas. Todos sabemos o que aconteceu em vários países aí onde foi feito esse tipo de coisa, né? Onde foi cobrado mais impostos dos ricos, né? Ricos são aquelas pessoas, grandes empresários, por exemplo, que geram milhares de empregos. E aí quando você começa a taxar essas pessoas, cobrar mais impostos delas, elas procuram um outro país para fazer seus investimentos, países que não vão cobrar esses impostos. E aí, quando eles fecham as suas grandes empresas no país, gera um desemprego. Todo lugar que foi feito a taxação de grande fortuna aconteceu isso. E o Lula está querendo fazer isso aqui também. Ele está querendo acabar com a reforma trabalhista. O Lula está querendo retroagir, voltar à época. Talvez ele vai implantar novamente mensalão, porque ele já conversou com o Manteiga, né? O Zé Dirceu já está também articulando algumas coisas ali. De certo, quem vai fazer parte do governo do Lula, se ele fosse... Porque não vai ser, não vai, o povo não vai eleger este ladrão, mas se ele fosse presidente novamente, ele ia colocar lá novamente o Manteiga, o Zé Dirceu, o Berzoini, essa turma aí. Só não ia colocar o Palocci, porque o Palocci fez a delação e entregou ele, né? Eu queria ver o Lula respondendo, num debate, por exemplo, o Lula respondendo para a população em geral, né?
Onde que o Palocci achou aqueles 100 milhões que ele devolveu em sua delação premiada? Quando o Lula conseguir responder isso de forma correta, aí eu acho que ele começa a ser candidato. Enquanto isso, ele não passa de um ladrão que está escondido sob o manto de um STF que é conivente com os crimes que ele cometeu e que também está ali sob a aba dos institutos de pesquisa que estão todos alinhados com a esquerda. O Instituto de Pesquisa vai lá, faz a pesquisa, diz que o ladrão, o larápio de 9 dedos ganha em primeiro turno e ele fica escondido, não sai no meio do povo para que não tenha nenhum vídeo viralizando nas redes, mostrando o povo vaiando ele, chamando ele de ladrão. E isso pegaria mal para os institutos de pesquisa que dizem que ele vai ganhar em primeiro turno. Então, meus amigos, era isso. Eu peço a você que observe aí se está inscrito no canal, porque o que tem acontecido é que muitas pessoas estavam inscritos. Eu já tive relato de inscritos aqui no canal que disseram que não estavam mais inscritos no canal. Foram observar, não estavam com a sua inscrição mais no canal. E não tinha cancelado a inscrição. Então o YouTube vem sacaneando os canais, não sei se todos os canais do YouTube, mas pelo menos os canais conservadores está acontecendo muito isso, das pessoas perderem inscritos. Então você observe aí se está inscrito ainda no meu canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se. Deixe também o seu like, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau.